Ok, estamos aqui para mais uma aula de português, né? Como eu sempre digo, boa tarde, bom dia, boa noite, que nunca sabe que hora que você vai entrar para assistir, mas de qualquer forma, você é bem-vindo. Continuando as nossas aulas de português do 7º ano, hoje nós vamos trabalhar um assunto bem importante, né? Às vezes ele é não muito levado a sério pelo aluno, ou até mesmo por outras pessoas que fazem uso da escrita, mas a pontuação ela é muito importante na construção de um texto. E eu também diria na leitura, né? Então, a nossa aula hoje tem por título a importância da pontuação nos textos. Eu sou o professor Lázaro de Moura, que já tenho estado aqui com vocês algumas aulas anteriores. A habilidade que nós vamos explorar nesta aula, a princípio, nossa, mas no 7º ano ainda tem que se preocupar com isso? No 7º, no 8º, no 9º, no ensino médio, na faculdade, pós-faculdade, toda vez que você sentar para escrever, pontuar textos corretamente. É uma das habilidades da nossa BNCC, da nossa Base Nacional Curricular, que tem essa preocupação de fazer com que o aluno, né, não só leia bem, como também escreva bem. Os objetivos desta nossa aula teriam muitos outros, mas, de forma resumida, 2 é o suficiente. Primeiro, se a habilidade diz, né, pontuar corretamente os textos, o meu objetivo com esta aula é fazer com que você utilize corretamente a pontuação no texto ou utilize corretamente os sinais de pontuação. E, num segundo momento, depois também observar a importância da pontuação correta nos textos, né? Pode não parecer, mas uma vírgula mal colocada, um ponto mal colocado, ele traz muita confusão na escrita e na leitura. Não é? Um texto mal pontuado ou um texto com uma pontuação não colocada corretamente, ele pode levar a dupla interpretação, ele pode causar uma má comunicação, né, daquilo que o escritor quis passar, ou sempre aquela velha história, né? A gente, enquanto professor, quando corrige o texto, de repente o aluno formula a frase, a ideia corretamente, mas pontua de forma um tanto quanto negligente. E aí você tem que chamar o aluno e perguntar: foi, filho, o que você quis dizer aqui? Não é? O que é que você quis escrever? Ou quis dizer? Por quê? Porque a ideia que você quis passar na escrita, na pontuação, ela ficou dúbia, ela ficou ambígua, não é? E também tem aí uma crença muito popular e que se fala entre os meios jurídicos que, né, às vezes, uma vírgula mal colocada no artigo de uma lei faz com que dê causa, né, para alguém, né, que estava pleiteando os seus direitos. Então, nós temos aqui alguns sinais de pontuação. Por quê? Porque não dá tempo, né, numa aula só, a gente ver todos eles. A gente pode depois, mais para frente, voltar numa outra aula de pontuação, como eu disse, né? Pontuação, ele é um assunto, gente, recorrente. Durante todo o tempo que você estiver estudando, você vai fazer uso da pontuação, porque você vai estar escrevendo, você vai estar lendo, e nós começamos a fazer uso desde lá, a partir do momento que nós fomos alfabetizados, né? Depois que você já está alfabetizado, a professora começa com aqueles exercícios bem facinhos, né? De coloque o ponto final, coloque o ponto de interrogação. A gente aprende lá, né, os famosos tipos de frase exclamativa, interrogativa, frase negativa, afirmativa, que faz uso dos pontos específicos delas, né? E nós temos aqui alguns deles. Esse a gente até nem colocou aqui, porque o aluno, quando ele escreve uma frase exclamativa, ele já sabe qual é a pontuação que ele vai ter. Quando escreve
Qual é o seu nome, onde você mora, qual é o seu endereço, o que você quer, não é? A frase interrogativa, as questões, não é? Então, nós temos as aspas, que são usadas para fazer citações ou indicar títulos. Olha que lindo! Ou excertos de obras. Nós vamos trabalhar um texto aqui, eu coloco lá, não é? Essa coisa. Um trechinho da obra de Monteiro Lobato, um trechinho da obra da Lígia Bojunga. Não, um excerto da obra. Coisa linda. Então, toda vez que eu vou citar alguma coisa que a autoria não é minha, é de terceiros, não importa se é de uma pessoa bem próxima, né? Aí, como dizia minha mãe, se eu for escrever, como dizia minha mãe, né? Abra aspas, aí você vai fazer ali, né? A citação. As reticências indicam um pensamento ou uma ideia que ficou por terminar, né? O famoso 3 pontinhos, né? Que às vezes é usado também como forma de deixar que alguém pense mais alguma coisa. A vírgula, né? Também usada até mesmo às vezes como desculpa. Eu não, vírgula, eu não fui, eu não vou. Mas, né, ela sai desse contexto. Está aqui. Usa-se para separar elementos da frase e indica uma pequena pausa, né? Tem até, para o aluno entender, a gente diz, dá uma respiradinha, uma pausa. A vírgula, tira esse conceito seu, viu? A vírgula, ela não é usada no texto para respirar. A respiração é outra questão que você vai aprendendo a fazer a sua leitura e respirando. A vírgula, ela é colocada ali como um sinal para fazer uma pausa na leitura, mas não necessariamente para respirar, como às vezes a gente ouve o aluno falar. E quando você vai citar várias coisas, né? E ela foi ao mercado e trouxe pão, queijo, carnes, legumes. Então, todos esses são seguidos de vírgulas. Ponto de interrogação, como eu já disse, né? Para fazer pergunta, questionamentos. Ponto de exclamação, para exprimir a admiração. As interjeições, todas as interjeições são seguidas de ponto de exclamação, quando você quer enfatizar. Nossa, oba, eba, olá, não é? Também para surpresa ou até mesmo medo, um pedido, uma ordem. Então, o ponto de exclamação, você vai fazer o uso abusivo dele quando você trabalhar com as interjeições. O ponto final também tem um significado fora da gramática, assim como a vírgula, né? Olha, eu disse que você não vai, a mãe quando quer encerrar a conversa, né? Eu já disse que você não vai e ponto final. Esse ponto, não é? Tá com uma segunda intenção a fala dele, mas serve para encerrar o assunto. Ponto final, é isso mesmo, né? E é legal quando a gente é aluno, quando você é aluno e a gente professor, quando nós estamos ditando um texto, né? Toda hora aluno já combina, olha, não fique perguntando se é para mudar de linha. Só muda de linha quando um professor ou a professora disser ponto final. Se eu não só disser só ponto, o que vai acontecer? O parágrafo continua o mesmo. Então, essas são dicas que você, se você observar, nós estamos trabalhando com o 7º ano, mas você já vem construindo esses conceitos desde lá do primário, ok? O ponto final usa-se no fim de uma frase completa, que aí a professora diz, né? Só muda de parágrafo quando encerrou a ideia, quando se completou a ideia. E, por último, o travessão. Usa-se para iniciar as frases num diálogo, né? Também é muito percebido o uso desta pontuação quando a professora está ditando um texto, né? E lá ela... Então, a menina disse, 2 pontos. Aí lá vem a frase, né? Na outra linha, parágrafo, travessão, né? Letra maiúscula. A gente acaba guardando isso, não só porque a gente é professor, mas também vem da vivência da gente da escola, não é? Então, alguém respondeu, perguntou, chamou, exclamou, tudo que for verbo que indica fala, né? Que nós chamamos na gramática de verbos, olha que coisa linda, de elocução, ou antigamente os verbos discendir, não é?
São os verbos que vão exigir 2 pontos e automaticamente na outra linha vem o travessão para iniciar a fala. E a menina disse, 2 pontos, não quero esse brinquedo mais. Não é? Pois bem, então esses são os sinais, alguns dos sinais de pontuação. Teriam muito mais, o ponto e vírgula, né? Que a gente vai trabalhar numa outra oportunidade. Agora, para você vir aí a importância da pontuação correta do texto ou simplesmente de uma frase, conta-se a história que um certo rei estava em dúvida se ele deveria participar ou não de uma batalha entre os reinos próximo dele ali. E aí ele chamou os sábios e alguém só escreveu para ele assim, ó, vencerás, não morrerás. E ele ficou em dúvida, ora, mas vencerás, não morrerás, morrerás, não vencerás, como é que vai ser Aí ele ficou de conversa, né? Chamou os gramáticos, os linguísticos, os linguistas, né, do seu reino, os sábios, e vamos ver aqui quais são as suas possibilidades de eu ir ou não para a guerra. Aí, eles olha, dentro da gramática, usando a pontuação, vencerás, pode ir, vencerás, não morrerás. Ou seja, vai e voltarás vitorioso, né? Mas também vencerás, a questão da dúvida, não, morrerás. Né? Então, ou seja, o senhor tem que ir para a guerra com essas duas certezas. Vencerás, não morrerás. Ou vencerás, na dúvida, depende do seu exército. Não, morrerás, ou seja, né? Guerra é vencer ou morrer, ok? Então, o simples uso da vírgula e da pontuação aqui das frases que nós falamos faz bastante diferença, ok? E para trabalhar pontuação e tipos de frase, eu trouxe aqui um texto bastante conhecido de todos nós, desde lá do primário, né? A fábula, pontuação e os tipos de frase. Está aqui a indicação do site que nós usamos, tá? saladeatividades.com.br, para não trazer problema nenhum. E eu não vou nem fazer a leitura do texto, que eu tenho mais um para mostrar para vocês, tá certo? Mas por que eu trouxe um texto narrativo e uma fábula? Por quê? Se você quer praticar a pontuação, uma dica que vale muito, comece pelos textos narrativos. Leia bastante texto narrativo, faça a reescrita deles, escreva textos narrativos próprios, tá? Escreva textos narrativos próprios, que você vai... Porque ele é uma oficina e tanto, tá? Ó, era inverno, ponto. Se eu estivesse ditando, não era para você mudar. Havia chovido muito e as formigas estavam tendo maior trabalho para secar os grãos de trigo. Cada uma estava secando um grão de trigo quando apareceu uma cigarra. Veja que agora eu vou mudar aqui, né? Eu não, quem escreveu vai mudar de parágrafo, porque o assunto... Então, elas estão secando trigo, apareceu a formiga, e a formiga... Aqui está implícito, e a formiga disse, e a cigarra disse, e a cigarra falou, tá? Cada uma das formigas estava secando um grão de trigo quando apareceu uma cigarra. Agora a cigarra vai falar. Então, 2 pontos, na outra linha, parágrafo, travessão, letra maiúscula. Lembra lá da professora, não é a professorinha não, da professora lá do primeiro ao 5º ano, batendo isso que você vai levar para o resto da vida. Por favor, formigas, me ajudem. Acho que vou morrer. Estou com muita fome. Me deem um pouco de trigo. As formigas pararam um pouco de trabalhar e uma delas perguntou para a cigarra. Veja que aqui não tem ponto, travessão nem nada, porque aqui volta o narrador contando, né? E aí ela vai dizer de novo, mas por que acha que devemos dar nosso trigo para você? Frase interrogativa. O que você estava fazendo no verão? Agora começa o interrogatório. Por que não guardou comida para o inverno? Né? Num parágrafo só, 3 frases interrogativas. Eu não tive tempo. Passei o verão todo cantando.
Então, se passou, aí elas vão responder, né? Veja que qual é a indicação da resposta que está tendo diálogo? Os dois pontos e o travessão. Então, vírgula, se passou o verão cantando, é melhor passar o inverno dançando, disseram as formigas, voltando ao trabalho e deixando a cigarra pensando no erro que havia cometido. Moral desta fábula: quem planta, colhe. Como ela não plantou, ela não vai colher. E essa fábula também, ela traz várias versões, tá? Essa não, é uma delas, tá bom? Depois, então, bem rapidinho aqui. Quais foram as pontuações usadas no texto narrativo da fábula? O ponto final, que encerra uma ideia. Os dois pontos, que indica que houve diálogo. O travessão, que é o irmãozinho, o companheirinho lá do diálogo. O ponto de interrogação, veja lá, né? O que fez o verão? Por que você não plantou? Por que isso? Por que... Não é? O ponto, aqui eu acabei esquecendo de escrever de exclamação, mas a imagem vale para si, tá bom? O ponto de exclamação é que ficou invisível, mas vocês criam aí na sua mente. Ainda bem que tem a imagem antes, ok? E a vírgula, né? Para fazer a separação. Veja que também ali tem um parágrafo que ela foi bastante usada. Agora vamos praticar bem rapidamente. Eu trouxe um texto aqui que é, olha que coisa linda, eu vou usar de novo a palavra, um excerto do texto da Lígia Bojunga Nunes, né? O livro A Bolsa Amarela. Quem deve ter lido muito no primário. Observe o texto abaixo, sem nenhuma pontuação. Propositalmente, eu vou colocá-lo aqui sem nenhuma pontuação e depois ele vai aparecer pontuado. A loja das linhas. A loja das linhas era uma loja que só tinha de tudo quanto é feito, jeito e cor. Na prateleira do fundo moravam... Oh, fiz duas vezes. Não, esse é o último, não tem? Ah, que pena. Bom, ela era só um pedaço do texto, então. Vamos para ele já pontuado inteirinho. Ó, a loja das linhas era uma loja que só tinha, né? De tudo quanto é... Só tinha linhas, de tudo, tinha linhas. De tudo quanto é jeito e cor. Esses pontinhos que estão em amarelo são os sinais de pontuação que foram omitidos no texto anterior e que deveriam aparecer agora como a pontuação correta dele. Então, você vê, ó, vírgula, né, um do lado do outro, vírgula, esperando para serem comprados, ponto. Um era carretel de linha de pesca, ponto e vírgula, porque a ideia é a mesma. Um dos usos do ponto e vírgula é quando você está falando da mesma coisa, da mesma ideia. O outro o quê? Carretel, de linha forte. As duas linhas batiam papo até não poder mais. Ponto. Agora começa, então, a conversa dela. Puxa vida, ainda bem que eu nasci linha de pesca. 2 pontos, agora ela vai explicar. Vou viver no mar, no sol, pegando peixe, vírgula. Vai ser legal. Ponto. Será que o meu comprador vai ter barco? Ela quer saber, então, né? A linha conversa. Isso daqui é como se fosse uma fábula, né? Onde os objetos têm... Aqui é uma alegoria, onde os objetos têm vida própria. Você queria barco a vela ou de motor? O outro carretel pergunta. De motor, motor, vai mais depressa, respinga água, vejo mais mar. A linha forte suspirava. Você que é feliz, sabe direitinho a vida que vai ter. Eu não. Passo o dia pensando no que vão me usar. Você queria ser usada para quê? Para costurar lona de barraca de acampamento. Já pensou? Viver sempre lá fora, acampando aqui, ali, viajando para cima e para baixo. Veja que aqui ela vai fazendo enumerações, situações, né? Conhecendo uma, né, das outras atividades que pode ter, tá certo? Então, esse texto, ele é um pedaço, um excerto do texto do livro da Lígia Bojunga Nunes, da história da Bolsa Amarela. E ele vai trazer, então, uma ideia para nós do uso correto da pontuação.
com isso, e ele não deixa também de ser um texto, aqui no caso, narrativo, descritivo. Ele vai narrando a história dos dois carretéis de linha, né? A conversa dos dois, e eles vão descrevendo entre si o que é que eles querem fazer, o que é que eles querem ser, ok? Então, com isso, a gente teve aí uma visão um pouco generalizada da pontuação, mas não mais importante de que você observar como que um texto necessita ser bem pontuado para que ele possa ser bem entendido.